Bom dia, gente. Conforme eu tinha prometido a vocês, essa é uma aula que foi montada, foi proposta para os alunos do primeiro ano do ensino médio técnico integrado do IFPB Campus Campina Grande, do professor Adeildo Filho. O nosso conteúdo nessa turma está sendo conteúdo de bioquímica e o conteúdo que a gente vai ministrar hoje, que será ministrado hoje, é o conteúdo de carboidratos. Lembrando que em sala de aula, no período ainda em que as aulas eram presenciais, a gente trabalhou com água e sais minerais. Esse é portanto, o nosso primeiro grupo de compostos orgânicos que são estudados aí na bioquímica. Inicialmente, gente, eu gostaria de falar um pouco sobre a origem, a etimologia, seria a origem da palavra carboidratos, A palavra carboidrato, ela deriva de carbo, que está relacionado à presença de carbono, hidro, que estaria relacionado à presença de oxigênio, então esse IDR, obviamente teríamos ali o H, do hidrogênio, mas a hidro estaria relacionado à presença de oxigênio, e esse sufixo ato é muito utilizado em química, dando a ideia aí da presença de oxigênio. Então, na realidade, carboidratos são compostos formados por carbono, hidrogênio e oxigênio. Embora, carbono, hidrogênio e oxigênio sejam três elementos químicos que estão presentes em todos os compostos orgânicos, Vocês vão ver que alguns compostos orgânicos, além desses três elementos, carbono, hidrogênio e oxigênio, também podem ter enxofre, fósforo, nitrogênio, e outros elementos por aí. Algumas palavras que também são sinônimos de carboidratos. Então, a gente teria hidratos de carbono, glicídios, glucídios, glúcides, sacarídeos e açúcares. Percebam que a palavra aí açúcares, eu coloquei porque essa é a forma mais comum, vamos dizer assim, a forma vulgar, vamos dizer assim, popular, de se referir aos carboidratos. No entanto, gente, nem todo carboidrato é um açúcar, Porque se a gente for procurar num dicionário a palavra açúcar, a gente vai ver que são substâncias que têm sabor doce. Nem todo carboidrato é doce. Para vocês terem um exemplo, a celulose é um carboidrato, ela não é doce. O amido é um carboidrato e não é doce. E nem toda substância doce é carboidrato. Se a gente pegar, vamos supor, adoçantes dietéticos, como o aspartame, o ciclamato de sódio, a sacarina sódica, que são adoçantes dietéticos vendidos aí nas indústrias, na alimentação, eles são substâncias de sabor doce, no entanto, não são carboidratos, exatamente. Que funções geralmente um carboidrato realiza? A gente costuma dizer que são duas funções. A função estrutural, que é quando eles participam da formação de determinadas estruturas dos corpos dos seres vivos. Então, quando eles estão formando alguma parte do corpo de um ser vivo, vamos supor uma parede celular de um determinado organismo, um exoesqueleto, um esqueleto externo de um determinado animal, a gente chama de exoesqueleto, ele teria, portanto, função aí estrutural. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos: ribose, desoxirribose, celulose, quitina. E função energética, eu até destacaria para vocês que essa é a função da maioria dos carboidratos. Então, uma grande parte dos carboidratos tem função energética, Alguns têm função estrutural, mas eu diria a vocês que eles são compostos que se notabilizam, que se destacam, em sua maior quantidade, como sendo substâncias de função energética. E nesse caso, eles são utilizados pelos organismos como fonte de energia. E aí, para citar alguns exemplos: glicose, frutose, galactose, sacarose, lactose, maltose, amido e glicogênio. Esses seriam alguns dos carboidratos utilizados como fonte de energia pelos organismos. São carboidratos que são quebrados dentro dos organismos, pelas células desses organismos, e essa quebra na decomposição, desses carboidratos serão geradas energia para o nosso corpo, Então, são alimentos que contêm uma grande quantidade de energia, A gente costuma classificar os carboidratos em três grupos. O primeiro grupo é o grupo dos monossacarídeos, São os menores carboidratos que existem na natureza.
vocês vão ver que nos seres vivos, né, a gente absorve esses carboidratos sem que haja necessidade de digestão. Então vamos dizer assim, são as menores moléculas, né, de carboidratos. Então quando a gente ingere, vamos supor, uma glicose, que é um dos carboidratos desse grupo, né, dos monossacarídeos mais conhecidos, a glicose ela entra na corrente sanguínea diretamente sem a gente precisar digerir. Então, se a gente quer uma alimentação, na nossa alimentação, uma fonte de energia rápida, a gente deve procurar uma alimentação à base principalmente de monossacarídeos, né? Sobretudo a glicose. Os monossacarídeos, eles obedecem ao que nós chamamos de fórmula geral. Faltou ali o acento no fórmula, depois eu vou corrigir. E essa fórmula geral dos monossacarídeos ela é representada dessa forma, CH2ON. Mais uma vez, lembrando, carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Note que a quantidade de hidrogênio é o dobro da quantidade de carbono e de oxigênio. Veja que você tem ali H2, né? Carbono e oxigênio, o índice ali é 1, né? Não aparece, mas seria 1, né? Então seria para cada um carbono e um oxigênio, 2 hidrogênios. E esse valor de N, ele varia de 3 a 7. Então na natureza não existe monossacarídeos com menos de 3 nem acima de 7. Então seriam aí carboidratos que vão ter de 3 a 7 nessa sua fórmula geral. E aí dessa forma, gente, se a gente substituir esse valor de N ali de 3 até 7, a gente terá uma tabela como essa aqui, ó. Então, só para ilustrar ali, ó, vocês vão ter o número de carbonos, né, variando de 3 a 7. Aí se você substitui ali, ó, se o valor de N é 3, né, então fica C3H6, né, já que é o dobro, O3. Então, só voltando aqui a fórmula, né, para que vocês observem direitinho, perceba que a quantidade de carbono e de oxigênio é a mesma e a quantidade de hidrogênio é o dobro, né? Então, vocês vão ver que vai ser C3H6O3, C4H8O4, C5H10O5, C6H12O6, C7H14O7. Cada tipo desse de monossacarídeo, né, vai ter um nome. E veja que o nome tem a ver com o radical do número, né, de carbonos. Triose, 3 carbonos, tetrose, 4 e assim por diante, né? Pentose, hexose e heptose. Então, nesses radicais, tri, tetra, penta, hexa, hepta, né, estão exatamente esse número aí de carbonos como forma ali a tabela. Mas desses carboidratos, pentose, hexose, são os mais importantes. Então, vocês vão ver que esses dois grupos aí de pentose e hexose são os mais importantes carboidratos do grupo dos monossacarídeos, né? Então, como as pentoses e as hexoses são os mais importantes monossacarídeos, eu cito aqui duas pentoses principais. A ribose, que participa da formação das moléculas de RNA, que é o chamado ácido ribonucleico, e do ATP, que é o trifosfato de adenosina. Só uma curiosidade, gente. A gente terá a oportunidade de estudar RNA e ATP mais à frente. O RNA lá na parte de ácidos nucleicos, que é o último conteúdo de bioquímica, e o ATP, quando a gente for falar de citologia, a parte de metabolismo energético, a gente fala um pouco mais. Mas é só para que vocês entendam que a ribose ela vai participar da formação dessas moléculas. Portanto, se participa da formação de alguma coisa, lembrando, a função ela é estrutural, né? Aqui está só um desenho da ribose. Ela pode ser representada assim como uma cadeia plana, né, aberta, ou então ela pode ser representada como uma cadeia em forma de um ciclo, né? Então ali está a forma plana e a forma cíclica da pentose. Isso é só uma curiosidade, é só uma ilustração. Não há necessidade de vocês se preocuparem com isso não, porque é algo que vocês estudarão mais à frente lá em Química Orgânica no conteúdo do segundo ano. Isso é só para ilustrar realmente, viu? Não se preocupem em memorizar essa estrutura da molécula não. A desoxirribose, que participa da formação da molécula de DNA, essa molécula é mais conhecida, né? Bem mais conhecida, é uma molécula que armazena as informações genéticas dos seres vivos. E só uma representação também de forma linear, né? E de forma cíclica, de forma aberta, né? E de forma cíclica fechada, né? As duas moléculas. E quais são as principais hexoses? Lembrando que pentose e hexose são monossacarídeos. E são os mais importantes monossacarídeos, né?
Aí a gente tem glicose ou destrose. Essa aqui é o principal monossacarídeo produzido na fotossíntese. De todas as fontes de energia, gente, essa é a que as células utilizam com maior facilidade, com preferência, vamos dizer assim. Preferencialmente, a glicose seria a substância que aí as nossas células utilizam para produzir energia. É como se fosse a moeda energética mais utilizada no metabolismo de uma célula, né? Aí está a representação também da glicose na sua forma linear e na sua forma cíclica, como eu disse a vocês também, uma curiosidade, né? Frutose ou levulose, presente nos frutos e no líquido seminal. O líquido seminal, gente, é um dos líquidos que compõe o esperma. Ele é produzido na vesícula seminal e ele é responsável por fornecer energia aos espermatozoides. Como os espermatozoides são células móveis, né, que necessitam de energia para a sua locomoção, essa energia vem exatamente da frutose, né? Então, portanto, também vai ter função energética. E aí a representação da cadeia da frutose ou levulose, né? Galactose, presente no leite, também tem função energética. É um dos açúcares presentes no leite, né? E aí também a representação da galactose na sua forma linear e na sua forma também cíclica. Oligosacarídeos, só um detalhe, gente, lembrando que monossacarídeos são as menores moléculas, né, de carboidratos. A gente está falando da classificação dos carboidratos. E aí o primeiro ponto foi monossacarídeos, agora o segundo ponto, oligosacarídeos. Oligo significa pouco, então pouco. Então são carboidratos formados pela união de 2 até 10 monossacarídeos. Então eu posso ter 2 até 10. Um só é o monossacarídeo, né? Então se eu tiver 2 monossacarídeos unidos até 10, aí eu terei, portanto, aí, minha gente, um oligosacarídeo. Eles estão ligados entre si através de uma ligação, né? Eles estão unidos entre si através de uma ligação chamada ligação glicosídica. Então ali está a representação de 2 monossacarídeos, como se fossem 2 hexágonozinhos, né? Umas 2 figurinhas aí representando. Vamos imaginar que ali sejam 2 glicoses. E aí quando eu tenho 2 glicoses unidas, aí eu vou ter aí, né, uma ligação entre elas chamada ligação glicosídica. Percebam que eles são formados pela união de 2 até 10. Então eu posso ter 2 monossacarídeos, disacarídeo, portanto, 3 trissacarídeo, 4 tetrassacarídeo, até 10, né, que são os decasacarídeos. Mas desses oligosacarídeos, quais são os mais importantes carboidratos desse grupo dos oligosacarídeos? Os mais importantes são os disacarídeos. E como o nome sugere, né, di são aqueles formados por 2 monossacarídeos. Aí são 3 importantes, minha gente: sacarose, lactose e maltose. Observe aí o que é que constituem sacarose, lactose e maltose. Note que o que há em comum entre eles é glicose, todos 3 apresentam glicose, e o que vai mudar é o que vai estar ligado a essa glicose. Uma frutose, no caso da sacarose, galactose, no caso da lactose, e a glicose, no caso da maltose. Na tabela você observa aí que a sacarose ela tem função energética, assim como todos os outros 2, né, lactose e maltose, né? A sacarose está presente na cana-de-açúcar, na beterraba, né? É dela que se extrai a cana-de-açúcar, é dela que se extrai o açúcar comum, que é o açúcar, né, que a gente chama de açúcar comum, esse açúcar que a gente usa em casa, e é exatamente esse açúcar comum é exatamente a sacarose. Então a sacarose é esse açúcar que a gente consome no nosso dia a dia em casa, né? A lactose está presente no leite, né? E a maltose está presente nos vegetais, principalmente nos chamados cereais, cevada, trigo, né? Por sinal, gente, a fermentação da maltose, né, é muito utilizada na produção de bebidas alcoólicas, como vinho, cerveja, né? É o que a gente chama de malte, né? Esse produto extraído desses cereais e que é utilizado na fermentação. Os polissacarídeos, que são os carboidratos formados pela união de mais de 10 monossacarídeos, observem, um só é monossacarídeo, de 2 a 10 oligo, lembrando que os mais importantes são os disacarídeos, né? E os polissacarídeos, que são de 10, mais de 10 monossacarídeos. Então, acima de 10, vamos dizer assim, a partir de 11 a gente já chama de polissacarídeo. Na tabela vocês têm aí 4 polissacarídeos mais importantes. O amido,
Vejam só, 1.400 glicoses aproximadamente. Há livros que falam em 1.600, outros falam em 1.400, mas aproximadamente aí são 1.400 glicoses. O glicogênio são 30 mil moléculas de glicose. Então, imagine 30 mil glicoses unidas, né? A celulose são 1.000 glicoses e a quitina não há uma ideia da quantidade de glicose do que ela é formada, né? E ela apresenta ali a importância biológica, né? Você tem ali o amido, que tem função de armazenamento, de energia. Você vai encontrar amido em grande quantidade na mandioca, batata doce, cará, né? O glicogênio está presente no fígado e nos músculos, é a reserva energética de nós, animais e dos fungos. E a celulose tem função estrutural, ela está lá na parede celular dos vegetais, né? Das algas. A quitina ela está presente no esqueleto externo dos animais artrópodes. Os animais artrópodes são aqueles insetos, aracnídeos, crustáceos. Aquela casca dura, né, do inseto, da aranha, dos crustáceos, está relacionada à presença de quitina, né? Em alguns desses animais também outras substâncias, como carbonato de cálcio, mas a quitina é a substância base nesse exoesqueleto dos artrópodes, né? E aí, resumindo todo esse processo de classificação, a gente ficaria assim, né? Os monossacarídeos, alguns exemplos aí mais importantes, glicose, frutose e galactose. Os disacarídeos, né? Resulta da união de dois monossacarídeos. Alguns exemplos aí são a sacarose, maltose e a lactose. E o polissacarídeo de centenas de monossacarídeos e disacarídeos. Lembrando aí que a partir de 11 a gente já chama de polissacarídeos. E aí, exemplo, amido, celulose e glicogênio. Então eu finalizo essa aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar posteriormente. E essa aula vai estar disponível para vocês lá no YouTube, tá certo? Então tenham um bom dia e bons estudos aí para vocês posteriormente.